cinematográfica já testemunhou tragédias inesperadas com a perda prematura de talentosos atores durante as gravações de filmes. Essas situações desafiadoras muitas vezes deixaram diretores e equipes de produção em uma encruzilhada, forçando-os a encontrar soluções criativas para concluir os filmes. Neste contexto, destacamos 8 atores cujas vidas foram interrompidas no meio da produção, examinando como esses filmes foram finalizados, seja por meio de substituições de elenco, efeitos visuais avançados ou outras estratégias únicas. Mas antes de iniciar essa surpreendente história, quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos começar? Quando Heath Ledger faleceu em janeiro de 2008, interrompendo as filmagens de O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, o diretor Terry Gilliam inicialmente temia pelo cancelamento da produção. Contudo, diante desse desafio, Gilliam teve uma inspiração única: aproveitar a temática do filme, onde o personagem de Ledger conduzia pessoas a um mundo dos sonhos através de um espelho mágico, e fazer com que sua aparência mudasse ao entrar nesse universo onírico. Gilliam abordou Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell, todos amigos de Ledger, propondo que interpretassem diferentes versões do personagem nos sonhos. Surpreendentemente, os 3 aceitaram, permitindo a conclusão do filme e assegurando seu financiamento. Em uma entrevista à revista Entertainment Weekly, Gilliam expressou que, embora nunca saibamos como o filme teria sido com Ledger atuando por completo, o resultado final, com as contribuições especiais dos 3 atores substitutos, é verdadeiramente mágico. Chris Farley, renomado comediante do programa Saturday Night Live, inicialmente foi escolhido pela Universal para dar voz a Shrek, o icônico personagem verde dos filmes animados. Farley dedicou mais de um ano ao projeto, completando cerca de 90% das falas do ogro antes de sua trágica morte por overdose em 18 de dezembro de 1997, com 33 anos. Terry Rossio, co-roteirista do filme, destacou a notável entrega de Farley à performance de Shrek, elogiando sua disposição em se revelar em nome da atuação. No entanto, ao invés de tentar finalizar o filme utilizando as gravações existentes de Farley, a Universal optou por substituí-lo, escolhendo Mike Myers para o papel. Myers trouxe uma nova abordagem cômica ao personagem, exigindo também ajustes no roteiro para se alinhar ao seu estilo único. Kevin Farley, irmão de Chris, reconheceu a decisão do estúdio, compreendendo que foi uma medida necessária em meio à tragédia. Ele elogiou o trabalho de Myers, afirmando que o ator entregou uma performance excelente como Shrek, superando as dificuldades do momento delicado e errado para a família Farley. Quando Paul Walker faleceu em um acidente de carro em 30 de novembro de 2013, com 40 anos, a franquia Velozes e Furiosos se viu diante de um dilema crítico durante a produção de Velozes e Furiosos 7. O estúdio, mesmo diante dos potenciais ganhos financeiros, tomou a decisão de suspender a produção, respeitando o luto pela perda de uma de suas principais estrelas. O diretor Wan e sua equipe enfrentaram o desafio monumental de concluir o filme sem a presença do astro, optando por uma abordagem criativa e engenhosa. Iniciaram revisando todas as filmagens existentes de Walker, incluindo cenas deletadas, para criar um guia abrangente de suas expressões faciais em diferentes contextos. Além disso, os 2 irmãos de Walker foram contratados como dublês de corpo em várias cenas, com o rosto de Walker sendo sobreposto digitalmente ao deles. Para as falas, em alguns casos, seus irmãos compartilharam a cena, dividindo as falas com Walker digitalmente recriado. Os roteiristas também reescreveram o final do filme para concluir o arco de Walker e permitir a continuidade da franquia sem sua presença. O resultado final, embora tenha atrasado a produção em 1 ano e ultrapassado o orçamento original, foi Velozes and Furiosos 7, um tributo comovente a Paul Walker e o filme mais bem-sucedido da franquia. Quando o aclamado vencedor do Oscar, Philip Seymour Hoffman, faleceu por overdose em 2 de fevereiro de 2014, com 46 anos, as filmagens de Jogos Vorazes, A Esperança, O Final, o último filme da franquia, estavam em andamento. Hoffman interpretava o personagem Plutarch Heavensbee,
e várias cenas cruciais ainda não haviam sido filmadas, incluindo um momento significativo com Katniss, interpretada por Jennifer Lawrence. Diante dessa perda trágica, o diretor Francis Lawrence tomou uma decisão única. Em vez de recorrer a técnicas avançadas de CGI e outros truques digitais para copiar a atuação de Hoffman, Lawrence optou por diminuir a importância do personagem Plutarch na trama. Uma cena dramática originalmente planejada com Katniss foi alterada, transformando as palavras de Plutarch em uma leitura de uma carta por outro personagem. Apesar da relevância crucial de Plutarch no final do livro, os produtores também modificaram o desfecho do filme para reduzir o foco no personagem. O diretor Francis Lawrence expressou seu desejo de que o papel de Hoffman tivesse sido mais proeminente, admitindo que, devido às circunstâncias, a presença de Plutarch no filme foi limitada. A decisão de alterar a narrativa evidencia o desafio de lidar com a ausência de um talentoso ator no meio da produção. Os produtores de Star Wars enfrentaram o desafio de integrar Carrie Fisher, que faleceu em dezembro de 2016, durante as filmagens do episódio 9, A Ascensão Skywalker. Ela faleceu de parada cardíaca durante um voo. Em vez de excluir a personagem Princesa Leia, o diretor Abrams optou por utilizar cenas não utilizadas de Fisher em O Despertar da Força, criando novas situações e contextos para encaixar na trama. A abordagem exigiu criatividade por parte de Abrams e do corroteirista Chris Terrio, que reconstruíram as cenas com base nas tomadas originais, incorporando efeitos visuais para garantir a consistência estética. Embora as expressões faciais de Fisher derivem de filmagens anteriores, seu corpo e movimentos foram recriados por meio de efeitos digitais. O resultado final permitiu que a icônica Princesa Leia participasse de maneira significativa no capítulo final da saga Star Wars. No outono de 1972, Bruce Lee estava imerso nas filmagens de Jogo da Morte quando recebeu uma oferta para estrelar Operação Dragão, um filme da Warner Bros. Lee, após concluir uma cena de luta impressionante com Kareem Abdul-Jabbar, gigante do basquete, decidiu pausar Jogo da Morte para dar prioridade às gravações de Operação Dragão. No entanto, apenas 6 dias após o lançamento deste último, Bruce Lee, então com 32 anos, ficou doente enquanto discutia o retorno às filmagens de Jogo da Morte e faleceu posteriormente no hospital, possivelmente devido a um edema cerebral. Diante da tragédia, os produtores de Jogo da Morte expressaram o desejo de finalizar o filme. Em 1978, 6 anos após a morte de Bruce Lee, contrataram o diretor Robert Clouse para concluir a produção. Para compensar a ausência de Lee, Clouse recorreu a 2 dublês que, embora não se assemelhassem ao ator, foram habilmente disfarçados com barbas exuberantes e óculos escuros ao longo da maior parte do filme. Além disso, o diretor incorporou imagens de arquivo de Bruce Lee em cenas de luta e até surpreendentemente utilizou imagens do corpo do ator capturadas durante seu funeral de caixão aberto para uma sequência em que seu personagem fingia morrer. Apesar das críticas de alguns que consideram a versão final de Jogo da Morte de mau gosto, o filme obteve sucesso tanto junto ao público quanto à crítica. Brandon Lee, filho de Bruce Lee, também está presente nessa lista sombria. Ele desempenhava o papel principal em O Corvo, um filme que narra a história de um músico de rock ressuscitado para vingar o assassinato de sua noiva. Em 31 de março de 1993, durante a filmagem de uma cena em que seu personagem é baleado e morto, ocorreu uma tragédia. Devido a erros da equipe de produção, Brandon Lee, com apenas 28 anos, foi atingido por fragmentos de uma bala real em vez de um cartucho de festim, resultando em ferimentos fatais. A Paramount optou por cancelar o filme, mas a Miramax assumiu os direitos e investiu $8 milhões para concluir a produção. Com alterações no roteiro, as cenas restantes de Lee foram finalizadas usando um dublê e efeitos de animação por computador. A aparência distintiva do personagem, com cabelos longos e a atmosfera sombria da cinematografia, contribuíram para tornar o truque visualmente convincente. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar. Nos ajude a crescer esse canal para contarmos mais histórias interessantes para vocês.